Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, claro que dependendo do horário que você vai assistir sua aula. E hoje, novamente com uma aula de ciências, né? Bem, hoje vai ser um pouquinho diferente, vamos esquecer aquela parte lá da primeira e segunda avaliação, que falou da estrutura da Terra, né? E hoje a gente vai falar sobre o corpo humano, tá? Então você vai pegar seu livro, vai lá no capítulo 9 e vai ver sistema respiratório. Então vem pra cá comigo, tá? Sistema respiratório é um assunto, pessoal, bastante importante, tá? Já que a gente poderia ter começado com outro sistema, ou falando da célula, mas por que eu resolvi falar do sistema respiratório? Porque é um assunto que, digamos assim, está em pauta hoje, porque a gente vai relacionar com o Covid-19. Mas antes vamos entender aqui a parte introdutória. O sistema respiratório é o processo involuntário e inconsciente, ou seja, não depende da nossa vontade, muito menos da nossa consciência, tá? A gente faz isso aqui naturalmente, independente se a gente quer ou não, por isso que se chama involuntário e inconsciente, tá? O sistema respiratório ele apresenta duas fases, uma fase chamada de inspiração e a outra chamada de expiração. Inspiração é a entrada do ar, então quando a gente faz isso aqui, ó, o nosso diafragma ele sofre uma compressão, faz com que a nossa caixa torácica aumente de volume, fazendo, na verdade, ela aumenta de volume para que os nossos pulmões também sofram essa expansão. Tá? Então, o nosso diafragma é um músculo que fica aqui, olha, aqui embaixo, entre a nossa caixa torácica, nosso abdômen e a nossa coluna vertebral. Tá? Esse diafragma é um músculo. E ele faz esse processo de compressão. Tá, pessoal? A inspiração é importante porque é a partir dela aqui, ó, desse movimento, que a gente absorve gás oxigênio. Só que não entra só o gás oxigênio, entram vários e vários outros gases, inclusive o gás carbônico. Tá? Esse gás oxigênio ele vai lá para as células sanguíneas e vai participar da formação da energia nas nossas células. Esse gás carbônico, uma parte dele é usado, só que a maior parte desse gás carbônico ele é devolvido para a atmosfera através de quem? Da expiração. Então, inspiração, a gente aproveita o gás oxigênio. Entra também gás carbônico, entra, mas a gente expira esse gás carbônico. Na verdade, a expiração é a saída dos outros gases e principalmente do gás carbônico. Então, por isso que a gente faz esse processo naturalmente, ó. Claro que você não vai sair por aí fazendo isso, né? Naturalmente a gente já faz isso aí, tá? Só você colocar a mão aqui no diafragma que você percebe, naturalmente. Inspira e expira, tá? A gente precisa do gás oxigênio e precisa que o gás carbônico saia em maior parte, tá? Então, processo de respiração, pessoal, envolve tanto a inspiração como a expiração, tá? Vamos para o esquema aqui, já que a gente está falando de sistema respiratório, a gente tem que falar aqui dos nossos pulmões, né? Já que são eles, tá? Para cá, são eles os nossos principais órgãos do sistema respiratório. Aqui eu fiz um esquema, olha, pulmão, pulmão, aí aqui é a laringe, tá? Aí aqui é a traqueia aqui se dividindo indo até os pulmões. E na verdade o que a gente chama de pulmões, pessoal, são bolsas que acumulam ar. Tá? Essas bolsas que vão acumular o ar é chamado de alvéolo. Então, olha aqui o sistema do alvéolo. Tá, pessoal? Então, quando os gases entram, passam pela traqueia e chegam, vou fazer o sistema aqui, entrada de oxigênio, que eu vou chamar de sangue vermelho, tá? E saída de gás carbônico, que eu vou chamar de sangue azul, vou representar pela seta azul, tá? Os alvéolos, pessoal, são bolsas de ar. Literalmente são bolsas de ar. Por quê? Porque quando a gente inspira, tá, e expira, são nessas bolsas aqui que ficam aprisionados os gases oxigênio e o gás carbono. Como eu te falei antes, o gás oxigênio ele tem a finalidade de ir lá para as células sanguíneas e participar da formação da nossa energia. O gás que não serve para a gente, pessoal, existe o gás carbônico não só
quando a gente expira, mas também lá dentro da célula é fabricado um tipo de gás carbônico. Esse gás carbônico não pode ficar dentro do nosso organismo, então ele precisa ser expirado, ou seja, colocado para fora. Aí entra aqui em ação o nosso tecido sanguíneo, claro, com sangue. Então esse aqui é o nosso o vaso sanguíneo, carregando moléculas de sangue. O sangue aqui em azul é o sangue rico em gás carbônico. E o sangue aqui vermelho, pessoal, é o sangue rico em gás oxigênio. Vamos entender, tá? Então, digamos que essas moléculas de sangue aqui estão cheias de gás carbônico. Esse gás carbônico ele pode ficar dentro do nosso organismo? Não, ele tem que sair. O que ele faz? Esses capilares ou vasos sanguíneos, eles estão aqui, pessoal, juntos com os alvéolos. Então eles fazem um processo chamado de hematose, tá? Esse gás carbônico ele vai sair da célula sanguínea e vai para os alvéolos, vai ficar depositado aqui nessas bolsas. Como ele não pode ficar aqui, pessoal, ele é o que? Expirado. Sai através do que? Da nossa expiração, tá? Já o sangue que está guardado aqui, ou já o ar que está guardado aqui, que é o ar rico em gás oxigênio, pessoal, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que ir para a célula sanguínea. Então, essa célula sanguínea aqui, ou seja, o sangue que liberou o gás carbônico, agora ela vai o quê? Ganhar oxigênio. Aí vai ficar em vermelho. Tá? Isso aqui é só uma representação, azul e vermelho. Chamada também de hematose. Então, o ar rico em oxigênio entrou, ficou depositado no alvéolo, daqui de dentro do pulmão, passou para a célula sanguínea, tá? E o sangue vai levar esse gás oxigênio para os outros órgãos, principalmente o que? O nosso cérebro, que é o órgão que mais usa o gás oxigênio, tá? A gente precisa de muita energia no cérebro e o gás oxigênio, ele, tá, pessoal? Ele é um dos fatores lá que provoca a formação de energia, tá? Então, entendendo aqui, olha, gás carbônico precisa ficar no organismo? Não. Sai, vai para onde? Para os alvéolos. Dos alvéolos acontece o que? A expiração, saída de gás carbônico. Ar, oxigênio, gás oxigênio, precisa ir para onde? Para o sangue, né? Do sangue vai para onde? Para os órgãos. A gente precisa desse ar, precisa desse oxigênio? Sim, precisa. Então esse processo aqui, ó, saída de gás carbônico, expiração. Entrada de gás oxigênio, inspiração. Que processo é esse, pessoal? É o processo chamado de respiração. É o nosso processo respiratório, tá? Então por isso que a gente precisa fazer isso. Entrada de oxigênio até o nosso sangue. Saída de gás carbônico. A gente não precisa desse gás carbônico. Respiração. Então, na verdade, o processo respiratório, pessoal, nada mais, nada menos, resumindo, o que é? É saída de gás carbônico e entrada de gás oxigênio, tá? Depois a gente vai falar, lá no sistema circulatório, para que é usado esse gás oxigênio no nosso sangue, tá? Mas esse é o principal ponto. Por que eu falei sobre a relação da Covid, pessoal? Existem doenças que comprometem os nossos pulmões, que nem a tuberculose, a pneumonia, e, enfim, bronquites e outras doenças, né? E a principal que está sendo hoje, né, muito comentada é a Covid-19, tá? Porque a Covid-19 ela causa inflamações nos nossos brônquios e nos nossos alvéolos, tá? Provocando inflamação, pessoal, e isso vai, claro que, prejudicar esse processo de respiração, tá, pessoal? Vai inflamar os teus alvéolos e você não vai conseguir respirar direito. Então é muito importante a gente cuidar dos nossos pulmões. Pessoas que fumam muito, né? Esses alvéolos aqui, as pessoas que fumam, se você for pesquisar, você vai notar uma mancha nos alvéolos. Boa parte desses alvéolos já foram prejudicados, já não conseguem mais acumular oxigênio. Por isso que as pessoas sentem o quê? Falta de ar, né? Não conseguem, né, pessoal? Rapidamente ficam com falta de ar. Pessoas que são asmáticas também tiveram problemas nos alvéolos, tá? Então, dá lá uma pesquisadinha sobre o que a Covid-19 pode
provocar nos nossos pulmões, tá? Por isso que pessoas que fumam, pessoas que são asmáticas, jamais, nem sonhando, pode pegar essa doença, porque é um dos processos comprometedores, né? Do nosso organismo, a inflamação dos nossos pulmões. Tá? Como atividade, página 156, questão número 1, página 157, questão número 2, e depois você vai ver lá na outra página, 163, Ciências Práticas, questão 1 até a questão 10, tá? Então, deixa eu te mostrar um pequeno experimento que eu fiz, enquanto filmo aqui. Esse sistema reproduz mais ou menos o processo de respiração. Tá? O que eu fiz? Usei 2 canudinhos, coloquei 2 balões, uma garrafa PET e aqui coloquei uma bexiga maior. Então você vai notar o seguinte, vamos aqui entender o processo de inspirar e expirar, tá? Quando a gente inspira, pessoal, enche os nossos pulmões de ar, tá? Então, mais ou menos assim, ó. Claro que o balão não vai tufar, né, pessoal? Tufar muito, né? Não vai encher muito. Mas já deu para notar aí que o balão encheu um pouquinho, né? Quando a gente expira, saída do ar. Então, mais ou menos assim, inspirar e expirar, ó. Conforme os batimentos cardíacos, depois a gente vai associar a aula de circulação, sistema circulatório, tá? Nossos pulmões se comportam assim, ó. Inspira, entra ar. Expira, sai ar. Tá? Você pode fazer esse experimento em casa. Inclusive ele tem em uma das suas páginas, em uma da página do livro aí, tá, pessoal, tá? Tá incluso esse experimento. Muito facinho de fazer e você vai entender como é que funciona. Tá? Então, inspira, enche o balão. Expira, seca o balão. Inspira, enche os pulmões. Expira, tá? Seca os pulmões. Tá, pessoal? Então essa foi a aula de hoje sobre o sistema respiratório. Tá? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, todo mundo com saúde. Tá? Sei que tem algumas coisas sobre a primeira e segunda avaliação que a gente precisa resolver, mas eu estou esperando a gente voltar para a aula presencial, principalmente para os pais, tá, pessoal? Não se preocupe que a gente vai resolver a situação de alguns alunos que está pendente. Deixa as aulas voltarem para o presencial que a gente vai resolver a situação. Enquanto isso, vamos aqui na aula online, tá? Isso aqui já é assunto da terceira avaliação. Então, fique com Deus e uma boa semana. Tchau para vocês, gente. Tchau, tchau.